A gente conversa hoje sobre esse tema que está aí na frente. Igreja, lugar de comunhão com o Senhor. Igreja, lugar de comunhão com o Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 12, meus irmãos. Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 12. Vamos lá? Segundo Evangelho, Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 12. Vou conversar com vocês. Igreja, lugar de comunhão com o Senhor. Vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 12. A palavra de Deus diz o seguinte para a gente. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então, ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta, onde é meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. E prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus digo que certamente um de vocês me trairá. Alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e, um por um, lhe disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12. Alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor seria não lhe haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu-o aos discípulos e todos beberam. E disse-lhes: isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. E eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar, meus irmãos. Pai, a gente está diante da sua palavra e a gente quer pedir tão somente a iluminação do Senhor sobre o seu povo. Pedir que o Senhor, por misericórdia, guie a gente nesse período de discipulado pela palavra do Senhor, porque queremos sair daqui mais cheios da sua bondade, graça e misericórdia. Em nome de Jesus, ilumina o seu povo. Amém. Amém. Meus irmãos, igreja é um lugar de comunhão dos filhos de Deus, ou é um lugar de comunhão com o próprio Senhor. É claro que eu preciso fazer com vocês a diferenciação do ir à igreja e do ser igreja. Eu sempre tenho falado isso com vocês. Para a Bíblia, especialmente para o Novo Testamento, ser igreja é o que nós somos. E ir à igreja, ir à igreja é esse ato que a gente faz dominicalmente, especialmente, né? E uma coisa necessariamente não anula a outra. Ser igreja e ir à igreja são 2 coisas que necessariamente não se anulam. A gente sabe que igreja é a reunião dos discípulos de Jesus. Igreja é o povo de Deus. Agora, o apóstolo Paulo, por exemplo, vai dizer para o Timóteo, quando ele está fazendo a organização de presbíteros e diáconos, ele vai falar, por exemplo, de como se portar na casa de Deus. Não que esse templo seja a casa de Deus, mas ele estava querendo dizer que há um lugar específico quando os crentes se reúnem para adorar. Então, na dinâmica neotestamentária,
Nós precisamos entender que a gente é a igreja e falar que vamos ao culto em um lugar em que chamamos de igreja não é nenhum pecado, ok? Fazendo essa diferenciação, o que eu quero que a gente perceba é que o fato de sermos igreja traz para nós a comunhão com o Senhor. E é isso que a gente está conversando. Lembrem-se que estou conversando com vocês sobre igreja, casa e família, vivendo na dinâmica do reino de Deus. E hoje essa dinâmica da igreja, eu quero que a gente entenda que a comunhão é algo necessária. E aí, eu tentando preparar essa mensagem, me lembrei da época que fui para o seminário. Na época éramos 2, para não dizer 2,5. Por quê? Porque quando a gente saiu daqui para ir para o seminário, estou falando do ano de 2008, éramos a Aline e eu. E a gente mudou para Belo Horizonte, né? Fomos morar numa cidade chamada Lagoa Santa. E lá eu tinha que estudar, fazer o seminário e também tomar conta de uma igreja naquela ocasião. Então, por 4 anos eu fiquei estudando e tomando conta de uma igreja. Lagoa Santa fica mais ou menos como daqui a Guarapari. Então era como se eu morasse em Guarapari e todos os dias viesse para Vitória para estudar. Mais ou menos 50 quilômetros de distância de BH. Era a distância que eu percorria ida e vinda, ida e vinda. Então automaticamente tinha um desgaste muito grande físico, né? Você viajar de manhã, acordava 5 da manhã, viajava, estudava 1h da tarde e ia para casa. E eu falei que eu era 2, a gente era 2,5, porque naquela ocasião a Aline foi grávida de Elis. Então pensem, por exemplo, eu, um jovem de 23 para 24 anos, a Aline, uma menina de 21, grávida de um neném. Sem família, sem ninguém em volta, tendo que estudar, só para vocês terem uma ideia, no seminário presbiteriano a gente tem uma média de 13 matérias por semestre, o que é o dobro de qualquer um de vocês tem numa faculdade normal. Faculdade normal você tem 5, 6 matérias estourando. No seminário, para ele terminar logo, a gente tem entre 13 e 14, chegamos a fazer 15 matérias no semestre. Era muita coisa. E aí eu voltava e ainda tinha que tomar conta da igreja. Tomava conta da congregação, e aí 2 anos depois o pastor foi embora, aí eu fiquei tomando conta da igreja, da congregação, do seminário, com filho pequeno e Júlia nasceu. Eu não tenho ideia por como é que eu não tomo remédio controlado hoje em dia, não sei como. Não sei como nós não surtamos, porque era uma doideirada, né? Era uma doideirada, literalmente. Jovem, longe. Como é que a gente passou por isso tudo? Não teve nenhuma unção dobrada, ninguém orou, não veio fogo do céu, não tinha nada disso, gente. Tinha nada disso. Como é que a gente conseguiu passar, mantendo a fé, sobrevivendo? Simples, a igreja ajudou a gente. Por exemplo, em tantas ocasiões, quando a gente precisava de ajuda, as irmãs mais velhas nos ajudavam com as crianças. Quando a gente precisava de algum tipo de ajuda, não só com as crianças, mas ajuda médica, era muito comum o próprio pessoal da igreja e a rede de apoio e contato que a gente tinha. Lagoa Santa era uma cidade muito pequena, então a gente já conhecia o pessoal do hospital. Por quê? Porque a turma da igreja conhecia o pessoal do hospital que levava a gente para lá, então a gente era atendido. Qualquer demanda que a gente tinha os irmãos para poderem nos ajudar. Seja com a gente, seja com as crianças, seja com qualquer coisa que a gente vivesse. Então, foi fácil viver longe da família? Não foi fácil. Foi fácil se adaptar e ter filhos tão longe de casa? Não. Mas o que facilitou a nossa vida? Facilitou a nossa vida ter uma rede de apoio. Facilitou a vida da gente ter irmãos. Ter gente que a gente podia contar. Ter gente que recebia a gente. E mães, sabem do que eu estou falando. Você está morrendo de cansada. Você não aguenta mais correr atrás de criança. E aí tem alguém que pega o seu filho e fala bem assim, pode descansar que a gente vai cuidar deles. Vocês não têm ideia quantas vezes fizeram isso por nós.
Vocês não têm ideia quantas vezes, por exemplo, domingo eu pregava de manhã, dava aula de escola bíblica de manhã, pregava de tarde, pregava de noite, e a gente ia almoçar onde? Era muito comum os irmãos da igreja, para falar a verdade, todo domingo praticamente os irmãos da igreja falavam, olha, vem almoçar aqui em casa, pode ficar aqui. E aí quando a gente pensava que, isso não é uma indireta para vocês hoje, tá? Eu já dei aula, eu vou pregar e vou pregar à noite também, tá? E semana passada, sempre nos quartos domingos, eu ainda vou sair daqui e vou da Santa Ceia lá em Castelo Branco. Mas assim, não se preocupem, ninguém precisa chamar não, até porque agora a gente é 5, né? Antigamente a gente era só 12. É muita gente, e adolescente come, gente, vocês não têm ideia. Mas olha só, por que a gente sobreviveu? Porque a gente tinha comunhão. Comunhão com o Senhor, mas a gente tinha comunhão com os irmãos. Isso é igreja. Isso é igreja. Comunidades locais são grandes redes de apoio que a gente tem. Comunidades locais são grandes redes em que, primeiro, mantemos a comunhão com o Senhor. Segundo, mantemos a comunhão uns com os outros. E, para a gente poder entender isso, eu trouxe o texto que talvez seja aquele dentro da Bíblia que mais celebre isso que a gente está conversando agora. Eu trouxe para vocês o Evangelho segundo Marcos. O Evangelho de Marcos é o primeiro dos evangelhos a ser escrito, porque os apóstolos começam a morrer, ou começam a ficar mais velhos. A igreja também começa a se multiplicar. Os apóstolos começam a não dar mais conta. E o que eles vão fazer? Bom, na iminência de eles morrerem, na iminência do relato deles, o que era importante ficar para a igreja? O relato das testemunhas de Jesus. Os evangelhos não são biografias de Jesus. Os evangelhos são histórias teológicas de um testemunho. Os evangelhos são o registro daquilo que a gente precisava saber para crer em Cristo. Os evangelhos são o registro do testemunho dos apóstolos. A eles, os 12, foi dada a missão de colocar o fundamento da igreja. E os apóstolos não podiam estar em todos os lugares. E os apóstolos também morreriam. O que eles fazem? Eles registram aquilo que a gente precisa saber. E o Evangelho de Marcos vai ser escrito na década de 50 do primeiro século. Quem vai escrever esse evangelho é o João Marcos, debaixo da autoridade do apóstolo Pedro. É um evangelho extremamente direto, e ele tem duas coisas que essa semana, quando vocês forem fazer a devocional de vocês no Evangelho de Marcos, leiam o Evangelho de Marcos, ele é simples, 16 capítulos, vocês leem em 20 minutinhos tudo, bem rápido, e dá para ler o Evangelho de Marcos umas 2 vezes durante essa semana, hein? Dá para ler 3? Quem leu Efésios? Não levanta a mão. Só a dona Palmira, viu? Semana passada eu falei para vocês lerem Efésios. Vocês leram? Pecam por não conhecer a Escritura. Vamos embora. Leia o Evangelho de Marcos essa semana. É simples. E ele tem 2 ênfases. A primeira ênfase do Evangelho de Marcos, ele quer mostrar Jesus como homem. Jesus como homem. Mas um homem cheio do Espírito e que também é Deus. E que tem poder sobre tudo. O ápice dessa sessão, que vai até o capítulo 10, mostra no capítulo 5, Jesus expulsando o demônio, Jesus andando sobre as águas, Jesus curando pessoas. Ele quer mostrar como Deus homem, cheio do Espírito Santo, veio governar. Depois, a partir do capítulo 10, vocês vão ver como é que esse Deus homem vai para a cruz. Essa é a dinâmica, capítulo 11 até o 16, a cruz e o que ela faz com Deus. E o que ele faz com a gente. Nessa sessão que a gente leu, vocês estão vendo o Senhor Jesus instituindo a Santa Ceia.
Primeiro, no verso 12 em diante, vocês vão observar que eles estão num período de festa, que remonta Êxodo 12 e Levítico 23. O período dos pães sem fermento. Tá. Como é que eu posso explicar isso? Não tem o carnaval? O pessoal faz o carnaval. Que dia é dia de carnaval? Na terça-feira, gente. O carnaval é terça, não é isso? Não fala que vocês não sabem não, que vocês ficam contando para ter feriado. Vocês sabem disso. É ou não é? É, né? Isso. Só que, o que deixou vocês em dúvida? Quando eu falei assim, qual é o dia de carnaval? Vocês já imaginam que é sexta. Você fala assim, é de sexta até quarta. Não é assim? Só que o dia de carnaval mesmo é qual? A terça-feira. É isso que está acontecendo aqui. Não carnaval. É só para vocês entenderem. Existe uma festa grandiosa num sábado, que é a Páscoa. Em volta dessa Páscoa, eles fizeram uma outra festa, que é a festa dos pães sem fermento. É como se fosse um grande feriado prolongado para os judeus, em que todos os judeus que moravam a 25 quilômetros de distância de Jerusalém, eles precisam necessariamente ir a Jerusalém na Páscoa. Mas no período anterior e no período posterior, eles fazem uma grande festa, que é a festa dos pães sem fermento. E o que é que eles estão fazendo? Um pouco antes e um pouco depois da Páscoa, Jerusalém está lotada. Pastor, quantas pessoas tinham em Jerusalém? Segundo o Êxodo capítulo 12 e Levítico capítulo 23, um cordeiro deveria ser morto a cada 10 pessoas. Flávio Joséfos, lá no ano 65, tentando convencer o imperador Nero, dizendo assim, Nero, olha para os judeus, eles são importantes no império. Aí Nero fala-me assim, mas não mora ninguém naquele lugar? Ele diz, olha, Nero, na última festa da Páscoa dos judeus, eles mataram 259 mil cordeiros. Agora eu vou fazer igual eu fiz com os adolescentes lá embaixo. Se mataram 259 mil cordeiros, e era um cordeiro para cada 10 pessoas, quantas pessoas tinham em Jerusalém? Espera aí. Vocês já estão fazendo conta errada, tá vendo? Foram mortos 200 mil cordeiros. Ok? Vezes 10, gente. Dá quanto? Tinham mais de 2,5 milhões de pessoas só em Jerusalém. O Espírito Santo tem, em média, 3 milhões de habitantes. Isso tudo dentro de uma cidade, 2.000 anos atrás. Vocês têm noção do caos que estava em Jerusalém? Do caos que era entrar em Jerusalém? E vocês precisam largar a calculadora e voltar para a tabuada. Cadê a Jusceline? Está aí, Jusceline? Jusceline está ali, ó. Falei os meninos, eu fiz uma pergunta para os adolescentes hoje. Gente, a Bíblia tem 66 livros, o Novo Testamento tem 27. Quantos sobram? Rapaz, 41. Eu falei, meu Deus, 42. Eu falei, Jesus Cristo. Gente, esse negócio de chamar aluno de educando não está sendo certo, hein? Melhor voltar a ser aluno porque o negócio está ruim, hein? Ok, Jerusalém está lotada. Vou arredondar aqui 3 milhões de pessoas numa cidade no primeiro século. É muita gente, o movimento é muito grande, durante uma semana inteira. E não vinha gente só de 25 quilômetros não, tá? Vinha gente de tudo quanto é direção. Vocês vão observar, quando acontece na festa da Páscoa e Pentecoste depois, tinha gente vindo de Roma, de tudo quanto é lado. A cidade está lotada, abarrotada. Jesus manda eles prepararem a Páscoa. E eles vão fazer isso. Aí vocês são muito engraçados. Vocês leem esse texto e vocês acham que Jesus é mágico, né?
Porque Jesus pega os seus discípulos e fala: entrem na cidade, vocês vão encontrar um rapaz, e aí esse rapaz vai dizer para vocês aonde vocês têm que fazer a Páscoa. Aí vocês acham que esse rapaz teve uma revelação dos céus, e aí na revelação que ele teve, ele foi lá e ele não sabia de nada do que tinha acontecido, e ele arrumou um lugar para os discípulos. Ô gente, pelo amor de Deus, hein? Jesus já tinha combinado anteriormente que ia fazer a Páscoa naquele lugar. E falou: vou lá, encontro o Cristiano vai mostrar onde é que vocês vão fazer a Páscoa. E eles vão, segundo o texto, programar a Páscoa nesse lugar que já estava previamente preparado. Como era a Páscoa dos judeus? Segundo Êxodo 12 e segundo Levítico 23, era um ritual, era uma tradição. Primeiro, eles comiam ervas amargas. Essas ervas amargas, aí, me ajuda aí, rúcula. Não, jiló não tinha na época, mas devia ter. Trem ruim igual jiló. E tem gente que fala que jiló é bom, gente. Jiló é bom para passarinho, pelo amor de Deus, véio. Faz um trem desse não. É igual, como é que é o nome daqui? Picles. Você tá doido? Não, Deus me livre. Eles estão sentados em volta de uma mesa e pegam essas ervas. Aí eu estou falando rúcula porque era uma delas. Mas eram ervas amargas. E o que eles faziam? Eles molhavam essas ervas. Esse era o ritual deles. Eles molhavam essas ervas numa água de sal. E esse era o tempero que eles faziam. Eles pegavam essas ervas amargas, molhavam numa água de sal e comiam essa coisa que é horrorosa, que é muito ruim. Eu já participei de uma encenação disso e, gente, é horrível. Uma vez a gente fez isso na igreja, de maneira didática, para aprender como era uma Páscoa judaica. É ruim demais da conta. Aquele trem de comer é muito ruim. E com sal, se pudesse botar esse molho de ketchup com bacon, ficaria ótimo. Mas não dá, não é? Ia ser ótimo, mas não pode. Por que isso, Daniel? Porque era para que aquilo simbolizava o sofrimento que eles passaram no Egito, e as lágrimas que eles choraram pelas mortes dos seus primogênitos, quando eles tinham sido mortos por Faraó. Gente, eu fico arrepiado. Vocês já imaginaram o choro dessa gente, tendo seus bebês sacrificados, depois de terem sido escravizados? Agora olha o Deus da Bíblia, como ele é interessante. Ele institui rituais para que a gente não esqueça de determinados acontecimentos. Vai pegando isso aí, tá? Então, na ceia, eles faziam isso. Na Santa Ceia não, na Páscoa. Eles começavam e comiam essas ervas, para que eles se lembrassem do gosto amargo da escravidão e se lembrasse do choro pelo sofrimento da perda dos seus filhos. Mas eles tinham taças de vinho e faziam brindes nessa mesa. Então eles faziam pelo menos 4 brindes, e é isso que Jesus mandou eles prepararem. Então, por exemplo, o primeiro brinde, se o Cristiano estivesse conduzindo a nossa Páscoa, ele levantaria um brinde e falaria: esse é o brinde que nós vamos fazer por causa da aliança de Iavé, o Deus do pacto com Abraão, o nosso pai. Então, eles celebravam, porque o vinho era a alegria, eles celebravam o fato de terem sido adotados por Deus. O fato do Deus de Israel lembrar que eles eram filhos de Deus. Depois, eles levantavam outro brinde e diziam, no meio da comida, eles levantavam outro brinde e diziam: este
Este é o brinde que nós estamos fazendo pela alegria do Deus que fez aliança com o nosso pai Moisés. Por quê? Porque nós temos que celebrar a lei que Ele nos deu. Nós temos que celebrar o culto que Ele nos deu. Nós temos que celebrar a maneira de sermos o povo de Deus. Nós temos a Arca da Aliança, nós temos o templo, e eles celebravam, nós temos a Torá. Depois, eles levantavam outro brinde e diziam: este é o brinde que Deus nos deu por causa do nosso pai Davi. Nós temos o reino, nós somos o reino. Lá no meio da cerimônia, eles se levantavam e levantavam o pão sem fermento, porque fermento significava duas coisas. Primeiro, fermento no Antigo Testamento era simbologia de pecado. Aquilo que entra de ruim e faz uma massa crescer e estraga isso tudo. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, por exemplo, ele diz: cuidado com o fermento dos fariseus. Porque um pouco de fermento ruim faz com que a massa toda se estrague. O que isso significa? Fermento era uma simbologia. Não pode usar o pó royal de vocês sem problema nenhum. Mas lá significava, eles faziam isso. Não é que o judeu não usava fermento, não era nada disso. É porque naquele contexto eles não usavam por uma simbologia de pecado. E segundo, quando eles fogem do Egito, eles fogem de maneira muito rápida. Então não dá tempo da massa, a gente não bate a massa e faz ela descansar. Não deu tempo. Então eles saem correndo. E lá no meio, eles cortavam o pão, sem fermento, e diziam: esse é o maná que o nosso Deus deu para a gente no deserto. Olha que coisa bonita. E eles celebravam não só o Deus das alianças, mas eles celebravam o Deus que os sustentava. Era isso que Jesus mandou eles prepararem. Ok, essa era a festa. E aí acontece uma coisa curiosa. No meio da festa, Jesus pega o ritual todo e muda. 1500 anos de ritual. E Jesus mudou. Porque quando ele levanta, primeiro eles preparam tudo. E Jesus, na hora do ritual, ele não levanta o pão e disse: esse é o maná que os nossos pais comiam no deserto. Jesus levanta o pão e diz assim: isso é o meu corpo. Vocês já imaginaram João olhando para Tiago e falou bem assim: o que o mestre comeu antes de vir para cá? Pedro devia ter olhado, batido do lado de Jesus e falado assim: mestre, está errado, não é assim que fala não. Jesus diz: esse é o meu corpo que é dado por vocês, e parte. E entrega para o pessoal. Mas, peraí, mas não foi isso que a gente aprendeu. Tem alguma coisa errada. O mestre não dá bem hoje. Estava meio depressivo à tarde. Ele andou falando até que ia morrer. Deve ter acontecido alguma coisa com o mestre. Acho que ele não está entendendo muito bem o que está rolando aí. Ele falou: bom, vamos ao próximo passo, né? Aí Jesus vai pegar o cálice. Quando ele pega o cálice, ele não fala: esse é o cálice da aliança com Moisés. Ele não fala: esse é o cálice da aliança com Abraão. Ele não fala: esse é o cálice da aliança com Davi. Ele levanta e diz assim: esse é o meu sangue. O pessoal falou: o mestre não está bem. Não, aconteceu alguma coisa com ele. Tem alguma coisa que não está legal. Eles terminam de comer. Jesus diz que ele não vai comer de novo isso até que o reino venha. Eles cantam um hino. E depois Jesus vai para o Getsêmani. E ele vai cumprir tudo o que o ritual que ele tinha acabado de criar fez. Quando ele vai entregar o seu corpo, quando ele vai entregar a sua carne, e quando ele vai fazer o seu sangue ser derramado. Eles entenderam isso depois. Num primeiro momento ficou um pouquinho ofuscado para eles, mas depois eles conseguem entender. E o que a gente pode aprender disso? Rapidamente, eu preciso que vocês compreendam uma primeira lição aqui, e ela está no verso 12 e 13 para vocês.
A primeira lição que vocês precisam aprender é que no reino de Deus, tradições são muito importantes. No reino de Deus, para que haja comunhão, tradições são muito importantes. Observem que o núcleo da oração no verso 12 é costume. Costume. Observe comigo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, a festa que se fazia em volta da Páscoa, o que eles faziam? Era costume. Percebam que há um aposto aí. Aposto é uma forma da gente explicar o contexto. Arthur, que é um menino muito feio. Brincadeira, Paula já gritou. Arthur, que é um menino muito bonito, é filho da Paula. Tá bom sim, Paula? Tá bom. O que é o aposto? Que é um menino muito bonito. Porque eu posso estar falando de qualquer Arthur, não é? Mas eu estou falando do menino muito bonito, que é esse que está aqui. Então, para vocês não pensarem que é assim, ó. Daniel, que é um homem muito bonito. Cadê a Aline? Desceu, né? Que é um homem muito bonito. É marido da Aline. Eu estou explicando o que está acontecendo. Se eu falasse assim, na festa dos pães sem fermento, qual é o núcleo que está aqui explicativo? O aposto. Ele está dizendo, era costume naquele contexto matar o cordeiro pascal. Era o cordeiro que era o perdão de pecados do povo. Era um costume deles. Fizeram isso por 1500 anos. Todo ano, eles sentavam em volta de uma mesa para celebrar as alianças de Deus, o perdão de pecados de Deus. Eles se lembravam disso. Oravam, cantavam e celebravam o Senhor. O que eu quero dizer com vocês? Para que a gente tenha e exerça comunhão, a gente precisa de uma tradição muito bem estabelecida. Pastor, que perigo isso que você está falando. Não, gente, não. Qual é o nosso problema, homens do século 21? Primeiro, uma amnésia completa do passado. Por quê? Nós, no século 21, nos acostumamos que todos os nossos problemas vão ser resolvidos por coisas que a gente ainda vai descobrir. Isso é o mito do progresso. A gente é uma sociedade, já desde o século XVIII, progressista. Em qual sentido? A gente acha que a gente vai descobrindo coisas e que a gente, lá na frente, vai resolver os problemas. Só que a gente esqueceu que em 2023 já teve um monte de gente no passado que viveu problemas muito parecidos com os nossos. E que talvez eles não tinham toda a tecnologia que nós temos. Mas eles também educaram filhos como você e eu. Eles também casaram como você e eu. Eles tiveram família e trabalhavam. E como é que eles faziam isso? O problema do século 21 é que a gente não olha para o passado. C.S. Lewis, e você não pode morrer sem ler C.S. Lewis, ele chama esse fenômeno, e C.S. Lewis está dizendo isso 70 anos atrás. Ele chama esse fenômeno, que eu estou chamando aqui para vocês, de arrogância cronológica. A arrogância cronológica é nós acharmos que nós somos melhores do que as pessoas que viveram no passado. Isso é um problema muito sério. Nós achamos mesmo que os homens lá de trás não sabiam ser homens. Que as mulheres lá de trás não sabiam ser mulheres. Que a igreja lá atrás não sabia ser igreja. Agora vem um outro problema, que é uma idolatria também. Como essa ideia de progresso é idolatria, alguns de nós somos reacionários. A gente cria um mundo lá atrás, dizendo assim, bom era na época dos puritanos. Ai, aqueles lá... aqueles eram teólogos de mão. A igreja deles era excelente. Mas peraí, eles também tinham problemas como a gente.
Eles tinham soluções e eles tinham problemas. Não adianta a gente criar um mundo ideal lá atrás, como se aquilo fosse maravilhoso, porque não é. O que a gente precisa? A gente precisa entender o que os nossos irmãos fizeram ao longo da história e o que disso a gente deve aproveitar. E o que disso a gente tem que jogar para frente. Sabe o que eu estou falando com vocês? Olha como é que a gente tem uma forma brasileira de ser igreja. Os caras inventam alguma coisa nos Estados Unidos e a turma importa para cá. Como assim, pastor? Quantos de vocês sabem o que significa church? Mas tem uma pá de church por aí. Porque a gente não consegue nem mudar o nome. Nem isso. Aí a primeira vez que eu me dei conta disso foi quando eu vi um irmão falando church. Falei, cara, brasileiro é um fenômeno. Lá no Arlindo Vilasca ele faz uma church. Importa os trem? Importa. Importa modelo. Aí a gente inventa 9 marcas, 10 marcas, 18 marcas, 559 marcas. Modelo que a gente importa de todo mundo. E é isso aí. Não interessa, numa comunidade como essa, não interessa o que os irmãos fizeram 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, ninguém está nem aí para isso. Aí as pessoas vêm, chegam, querem implantar um modelo que é delas, por quê? Porque o quanto melhor para mim, o quanto mais me satisfaz, melhor. E aí a gente não tem um compromisso. Espera aí. Irmãos construíram a nossa história, nos trouxeram até aqui, e a pergunta é, o que é que nós vamos deixar para os nossos filhos e netos, gente? A gente não pode ter essa mentalidade de que a gente chega, quebra tudo, e diz, olha, lá atrás estava tudo errado. Aí a partir de agora a gente começa tudo de novo, porque é agora que a gente sabe o que acontece. É agora que a gente sabe o que se faz. Peraí, não. O que é ruim, o que não funciona, por exemplo, aqui vocês têm um exemplo legal. Nós usamos a Revista e Atualizada como versão bíblica por 30 anos. Aí sabe uma coisa que eu detectei? Detectei que vocês não entendiam nada do que vocês liam. O que a gente fez? Nós mudamos a versão para a NVI. Tem problema? Nenhum. Porque a Bíblia é a mesma. Mas alguém pegou e disse, pessoal, a Bíblia está errada, vamos começar a estudar o Alcorão agora. Não. É disso que a gente está falando. Quando a gente fala de tradição, a gente está falando que existem algumas coisas que a gente precisa manter viva. Então, quando eu estou falando de manter uma tradição viva, eu não estou falando da gente manter uma tradição em rituais. Não. Porque, por exemplo, por que pastor usa terno em igreja? Vocês sabem? Por causa do modelo americano. Lá é frio. E os caras se vestiam assim. Vieram para cá, aí nesse calor de meu Deus, até hoje, a turma usa terno. Não faz o menor sentido, mas usa. E aí você perguntar assim, Rômulo, por que você não usa terno? Não, eu não sou descolado, pelo contrário, eu sou extremamente tradicional. Só que o que eu quero é acessibilidade. Eu quero que as pessoas cheguem aqui, olhem para mim e falem, pô, dá para chegar perto desse cara, apesar dele estar sem cabelo e com a barba branca. Só que se eu tiver de terno, eu te afasto. Mas como a minha linguagem corporal é importante, eu posso substituir isso sem problema nenhum. A gente precisa, quando a gente fala de tradição, entender que algumas coisas a gente não mexe. A gente não vai mexer em doutrina, a gente não vai mexer na Bíblia. A gente precisa valorizar datas comemorativas. Natal, Páscoa. Parar, por exemplo, aqui na nossa igreja e falar assim, caramba, é aniversário da nossa igreja. Olha que coisa legal. Parar e lembrar
quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava tentando lembrar de algumas coisas para trazer para vocês. E durante 2 semanas, eu vivi uma experiência que eu queria dividir com vocês. Nas 2, o Jader estava comigo. Primeiro, eu sou relator de uma comissão do presbitério que manda seminaristas ou ordena pastores. Um menino que está sendo licenciado, ele está na igreja de Bandeirantes. Ouvimos o sermão de prova dele, fez uma monografia, uma exegese, fez uma coisa maravilhosa. Fomos fazer um exame oral com ele, e aí eu fiz a seguinte pergunta para ele. Falei assim, cara, você prega há muito tempo, não prega? Pastor, prego. Aí eu falei com ele assim, tá, e quando foi a primeira vez que você pregou? Aí ele, pastor, foi o presbítero Samuel Amós que me disse como é que me deu a primeira oportunidade para eu pregar. Leocé não está aí não, né? Eu conversei isso com ela ontem, que eu ia pregar hoje sobre isso. Samuel foi um presbítero dessa igreja por quantos anos, Jader? Mais de 20, não foi? Ele faleceu em 2016. Pregou em tudo quanto é lugar que vocês puderem imaginar. Faleceu em 2016. E ele foi o primeiro cara que deu a primeira oportunidade para um menino que vai ser ordenado pastor em 2024. O homem morreu, mas o trabalho que ele fez durou. Jader e eu, semana passada, saímos daqui à noite, fomos à congregação de Castelo Branco. Terminou o culto, não. Chegamos lá, ministrei Santa Ceia, tudo bonitinho e tal. Fomos comer um bolo com o pessoal do lado de fora. Estamos Jader e eu com um copo de suco na mão, um bolo na mão, a irmã levanta e fala bem assim, no tempo do presbítero Samuel Amós, a gente fazia isso. Terminava o culto e a gente ficava aqui. Morreu em 2016. Fazia isso na década de 90. Subia de bicicleta lá para cima, passava o dia visitando, dava escola bíblica, passava o dia visitando, dormia na casa dos irmãos lá à tarde para tirar um cochilo, pregava à noite e descia lá de Castelo Branco aqui para baixo. Nós vamos fazer um altar para uma pessoa? Não. Mas nós precisamos valorizar o que chegou até nas nossas mãos, não inventar moda, cumprir a nossa missão e entregar para as próximas gerações. Isso que Israel fazia. Isso vai manter a unidade do povo de Deus. Vocês precisam entender isso. O que vai manter a unidade do povo de Deus não é se a gente vai criar programa A, B, C, D ou E. É uma igreja bem estabelecida, com processos bem estabelecidos, com uma tradição bem estabelecida. Isso vai passando de geração para geração, o povo vai repetindo isso, ou seja, o povo cultua, o povo adora, o povo lê a Bíblia, o povo ora, ninguém inventou moda e a gente continua da maneira simples que a gente continua. Entra gente, sai gente, entra gente, sai gente, a igreja permanece. Sem modismo, sem luz, sem fumaça, com a simplicidade. Porque não pode vir uma moda e mudou a igreja. Veio uma moda, rachou a igreja. Veio uma moda, para. Eu cresci na igreja e aí o pessoal vivia e falava bem assim, mas o culto é sempre a mesma coisa? E vocês querem fazer o quê? O John MacArthur escreve um livro muito bom chamado Com Vergonha do Evangelho. Você não pode morrer sem ler essa obra. Ele narra um pastor que chega no culto voando. Vocês já me imaginaram baixando aqui voando? Você está rindo, né? Eu não preciso falar mais nada não, né? Gente, é isso aqui, ó, é a família do Toré tocando, simples aqui com o Cristiano, aí o Arthur vai tocar semana que vem, o Daniel, e eu vou pregar, o que é que eu vou pregar? Vou abrir a Bíblia e vou pregar. E qual é a novidade? Não tem novidade. A novidade é que não tem novidade.
A novidade é que a repetição vai educar o seu coração. Não tem novidade, meu filho. Não vai aparecer um anjo aqui. Não vai vir um novo sopro do Espírito. Não vai. Nós não vamos mudar os nossos símbolos de fé. Nós não vamos mudar. Não vai ter uma atualização na Bíblia, não vai ter uma atualização. Não, a gente pode até modernizar alguma coisa, né? Antigamente só tinha um violão reco-reco, o violão que a gente chama de Jaqueline, né? Aquele que você faz, Jaqueline. Só tinha isso. Aí hoje a gente já melhorou. Já temos um Jaqueline com um baixo martelo, com o menino batendo lá. Ok, tudo bem. O que a gente fez? A gente deu uma modernizada em alguma coisa? Ok, mas a raiz está aqui, ó. Isso aqui não vai mudar. Isso aqui não vai mudar. E a gente precisa entender, quando a gente fala de simplicidade, é disso que a gente está falando. Sem inventar moda. Porque, vou passar para a segunda lição, eu posso passar. Porque eu posso morrer amanhã. Vai chegar outro pastor e a igreja vai continuar. Ela tem que continuar. Conselhos de igreja vão passar e a igreja vai continuar. Porque os irmãos vão continuar, as irmãs vão continuar, a gente vai continuar. Diáconos vão e vêm, mas a igreja continua, gente. É isso aí. Pastor, não vai inventar moda não? Não, esquece. Isso vai mantendo a comunhão da gente. Não se esqueçam disso. Segundo, se em primeiro lugar a importância da comunhão é manter a tradição viva, segundo, é a gente manter comunhão com Deus. Manter comunhão com Deus. Isso é o próximo passo. Bom, eu acabei de mostrar para vocês que Jesus mudou o ritual e ele está aqui. Eu escolhi esse dia exatamente para isso. Não era nada parecido com isso. Não, era uma Páscoa judaica. Erva amarga, sal, com água de sal, um pão sem fermento. Era isso. Era o vinho que eles tinham lá. E aí eles comiam também o cordeiro, né? Pascal, que era assado, aquilo tudo, eles comiam. Não era isso aqui. Mas o que Jesus fez? Quando Jesus, nesse texto, acaba com a Páscoa judaica e ele começa a nova aliança com a Santa Ceia, Jesus está garantindo uma coisa aqui. Então vamos lá. O que Jesus está garantindo? Primeiro, ele está mostrando que o perdão de pecados é uma realidade. Quando você olhar para essa mesa, ela não pode ser qualquer coisa para você. Aqui está simbolizado o perdão de pecados. Quando você olhar para cá, você precisa ir pegar esse pão na sua mão, você precisa se lembrar do que Jesus disse. Isso é o meu corpo que é dado por vocês. Perdão de pecados. Você não pode esquecer disso. Quando eu estou falando de perdão de pecados, quando você olhar para cá, você precisa entender que o perdão de pecados foi dado através do corpo de Cristo. Pausa. Anota. Não sei porque não estão trazendo o caderno. Os católicos têm uma ideia. Primeiro, eles usam uma expressão muito boa. Eles usam uma expressão muito boa que o catolicismo romano chama isso de comungar. Eu acho isso sensacional, eu vou trabalhar isso daqui a pouco. Eles usam esse verbo, ele é muito bom. A teologia está ruim, mas o verbo é muito bom. Comungar. Porque na teologia católica é você comer com Deus. Isso é muito legal. E não só para a teologia católica, para a nossa também. Mas a ideia deles, a gente fala hoje tem Santa Ceia. O católico usa uma expressão muito boa, que é hoje tem comunhão. Isso é muito bom, cara. A ideia é boa. A teologia é ruim, mas a ideia é boa. Qual é o problema da teologia católica aqui? Quando o padre ora, porque para a missa, toda a missa é o sacrifício de Cristo. Quando o padre ora, eles acreditam numa coisa aristotélica chamada transubstanciação. Então, para eles, quando
há uma oração, a substância que está aqui muda. Ela muda. A substância pela oração do Padre, ela é transformada. Então quando você está comendo, é o corpo de Cristo. É o sangue de Cristo. O argumento é muito bom. Só falta ser verdade. Eu tinha um professor no seminário que ele dizia assim, gente, isso é lindo, só falta ser verdade. Por quê? Então, é meio magia, né? Não dá para acreditar, com todo respeito a eles e a teologia. Tomás de Aquino era um monstro, mas não. Eu não vou orar aqui, isso aqui não vai virar nada, gente. Vai continuar sendo o que é. Lutero fica no meio do caminho, porque ele rompe com o aristotelismo. Mas Lutero fica no meio do caminho quando ele diz assim, Cristo vai acompanhar o pão. Ele não diz como. Ele diz que no meio da comunhão, o pão está ali, e aí a substância divina de Jesus acompanha esse pão de algum jeito. Também é bonito, cara. É o que eles chamam de consubstanciação. Só não tem respaldo na realidade. Porque quando vocês pegam, não tem nada naquilo ali. Continua sendo pão. Os reformadores vão trabalhar uma outra ideia. Isso aqui continua sendo pão. Zwinglio dizia, não vai mudar, continua sendo pão. E ele está certo. Aí ele diz, é só fazer em memória e lembrar do que aconteceu. Zwinglio está certo. Mas é mais do que só uma memória. João Calvino dizia o seguinte, fé é quando a palavra de Deus entra no nosso coração e a vida de Deus invade a gente. Quando você participa de um momento como esse, pela fé, seu coração é impactado. E aqui, Calvino chamava isso de realismo espiritual. Aleluia. Continua sendo pão. Só que o Espírito Santo está aqui. Se alguém comunica Jesus para você, não é o pão. O pão até te lembra ele. Não é o vinho, porque até te lembra ele. Mas quem comunica Jesus para você pela fé é o Espírito. A presença de Jesus é real aqui, porque é o Espírito que fala com o coração de vocês. Aqui os reformadores conseguiram bater nesse negócio. Porque a comunhão com Deus vai testificar no seu coração. O perdão de pecado vai testificar no seu coração pelo Espírito. Não é por um pão só que você está comendo. Ele tem que estar aqui. Mas é porque o Espírito comunica para a gente. Você tem comunhão com Deus. E quando você participa desse momento, o fortalecimento espiritual existe na gente porque o Espírito Santo está aqui. E como ele está aqui, é esse momento de você ser edificado. Você vai pela fé lá e você entende que ele morreu e ressuscitou no seu lugar. A comunhão com Deus se dá na certeza que nós temos da aliança dele com o seu povo. Porque eu não vou orar aqui daqui a pouco, isso aqui não vai virar o sangue de Jesus. Não vai, gente. Não vou fazer aqui, Senhor, muda, transforma. Isso não vai acontecer. Mas quando você participar de um momento como esse, o Espírito Santo testifica com você que todos os seus pecados foram perdoados, que a palavra de Deus sobre nós é verdade, que vale a pena servir ao Senhor, que vale a pena ter uma vida consagrada a Ele, que vale a pena viver para Ele. E mais do que isso, essa mesa é chamada de mesa de filhos de Deus. Por quê? Porque quem participa da mesa são os filhos de Deus. Aí eu repito, por isso que você que não é membro de uma igreja genuinamente evangélica, é por isso que a gente fala para você não participar.
Ah, mas a mesa é excludente. Não, a mesa inclui. Mas ela não inclui qualquer pessoa. Ela inclui aqueles que morreram e ressuscitaram com Cristo. Isso aqui é sua fé sendo colocada em prática. Aí alguns sempre me perguntam assim, mas pastor, por que a gente não dá Santa Ceia para criança? Simples, porque para criança foi pedido o entendimento. Paulo, escrevendo aos Coríntios, manda ter entendimento e discernimento. Para batizar, não. Mas para ceia, sim. Por isso que a gente não dá ceia para criança. Porque ele mandou discernir. Agora, pastor, qual é a idade que vai discernir o certo do errado? Não sei, eu não sou pai dos seus filhos. Eu sou pai das minhas filhas. Vocês que têm filhos, precisam conduzir os filhos de vocês à profissão de fé deles. Vocês precisam ensinar o evangelho para os filhos de vocês em casa. Para que no tempo que vocês acharem, vocês apresentam os filhos de vocês para o conselho da igreja. E não a gente. Eu não tenho condição de saber se o seu filho sabe fé ou não sabe. Eu tenho que saber de Elis, de Júlia e de Madalena. Vocês têm que saber dos filhos de vocês. Ué. E aí presta atenção. Pais, não coloquem para cima da igreja um mandamento que é para vocês. A gente terceirizou a educação dos filhos da aliança. Não, não. Igreja é comunhão com o Senhor, porque o que está posto aqui é um sinal e selo da aliança. Sinal porque é visível, selo porque acontece no coração de vocês. Quando a gente está falando que Jesus estabeleceu, é para vocês irem até a cruz e o sepulcro vazio. E entenderem, de uma vez por todas, que os benefícios espirituais foram dados para nós. Tradição, comunhão com Deus. Terceiro, igreja é um lugar de comunhão com o Senhor, porque tem que ter comunhão com o outro. Quem está em volta da mesa? A igreja. Discípulos. Em volta da mesa estão discípulos. Em volta da mesa está a igreja. Irmãos, vocês estão trabalhando durante 30 anos para pagar um apartamento de quantos metros quadrados? Financiaram aí, estão pagando 18 apartamentos, eu entendo. Quantos metros quadrados tem um apartamento? Carol está até rindo ali, tadinha. Eu sei, a vida é dura, cara, é dura. Meu mentor teológico, que é o Mike Gorin, falando para a gente, ele diz o seguinte, ele está no Canadá, e ele fala que dificilmente a gente vai conhecer uma sociedade tão secularizada como a canadense. Ela é terrível, uma sociedade completamente pós-cristã, ninguém quer saber de Deus, muito menos do Deus cristão. Quando eu estou falando Deus, o Gorin diz que eles não querem saber de Deus nenhum. Nenhum Deus. Não é idolatria de algum deusinho, não. Eles não querem saber de Deus nenhum. Aí eles levaram um pessoal da África até o Canadá. E recebeu um desses caras que converteu de uma tribo. E recebeu ele no Canadá. E eles estão andando pela cidade. Saiu do aeroporto, está andando pela cidade. E o cara, o irmão lá da tribo, ele não falava um A. Ele só ficava literalmente igual coruja, assim, olhando. E aí o Gorin olhou e falou bem assim, você está achando alguma coisa estranha? Ele falou bem assim, vocês são tudo doido, né? Aí ele, por quê? Vocês moram tudo um em cima do outro, né? Ele falou, e quando é que vocês convivem? Vocês não conhecem os vizinhos de vocês? Vocês não sabem quem estão em volta de vocês? Ele falou, que jeito doido de se viver. Vocês estão com vergonha por quê? É só no Canadá que tem isso, gente. Aqui não tem não. Porque a realidade dele da África é a realidade de tribo, que vive todo mundo, não tem segundo andar para eles. Os nossos ajuntamentos sociológicos, eles são muito loucos. Você paga por 30 anos 50 metros quadrados. São 50 metros quadrados mais caros da face da terra. E a gente acha isso normal. Porque vocês que moram em prédios, vocês não conhecem os vizinhos. Quem mora na parte da frente não sabe o nome. E tá bom assim.
E você sai mais cedo e chega mais tarde, que é realmente porque você não quer ver ninguém. No elevador, capixaba então. Gente, bicho mal educado é capixaba. É sério. Isso é tão sério que eu vivi fora daqui. E uma das coisas que eu tento implantar nessa igreja, que é acolhimento, é porque quando eu vivi fora daqui, que eu descobri como mineiro era, eu falei, tá tudo errado. Tá tudo errado. Capixaba, vocês não fazem isso não. Capixaba passa na rua e finge que não vê o cara. Vocês não, tá? Capixaba, o Arthur está aqui do meu lado, ele vai passando, ele olha para cá. Vocês não, só os capixabas. Você jamais vai à cozinha de um capixaba. Jamais. Jamais. Capixaba não vai te falar bom dia no lugar. Ele não fala isso. Esquece. Povinho mal educado. Nossa, é uma coisa horrorosa. Vocês acham que a gente é tão caloroso aqui? Por quê? Porque a gente entendeu que isso é um traço errado da cultura capixaba. Te dá informação errada. Se eu começar a fazer um livro aqui. Capixaba é terrível. Terrível. Por que eu falei isso mesmo? Isso não estava no script, não. Espera aí, deixa eu voltar. Eu estava falando da comunhão, da igreja. Ah, não, eu estou falando do cara nos Estados Unidos. Tá, isso eu volto para cá. Eu divaguei, perdão. À noite vocês me lembram que eu não posso falar isso não. Senão eu me perco. O discurso está na cabeça e eu preciso dele aqui. Tá. Isso chamou a atenção do Mike. Quando ele vê esse cara falar isso, ele fala, tem alguma coisa errada com a gente da igreja. Porque ele notou que as pessoas não se conheciam na igreja dele. Ele notou que as pessoas não sabiam o nome. E a igreja dele era pequena. E aí ele começou a pensar, a gente precisa mudar. A gente tem que fazer alguma coisa de diferente. Irmãos, não é diferente entre nós. Primeira coisa, a gente precisa abandonar o hiperindividualismo. A gente precisa abandonar, eu não estou falando de abandonar a vida privada, eu não estou falando de abandonar a privacidade, e eu não estou falando que você tem que contar todos os segredos da sua vida para a primeira pessoa que sentar do seu lado. Não é nada disso que eu estou falando. Mas nós precisamos criar uma rede de comunhão. Nós precisamos criar uma rede de comunhão. Nós não somos uma comunidade grande. Nós temos 400 pessoas. Isso não é um número exorbitante. O esforço que a gente precisa fazer como comunidade é termos uma rede de comunhão em que pessoas meramente saibam o nome das outras. Que elas saibam pelo menos assim, Eric, não, já vi, já cumprimentei, já falei. E não ser um espião da fé que entra mais tarde e sai mais cedo para que ninguém saiba quem é você. Meu irmão, a gente precisa ir mais longe. A gente precisa ter e ser uma rede de apoio, uma rede de contato, uma rede de cuidado, uma rede de discipulado. Vocês não sabem os bastidores, mas eu vou te contar um case de sucesso que acontece aqui. Eu nem dou conta de participar de todas as programações, que tá doido, de segunda a sexta vocês são virados no girai aqui nesse lugar. Eu já desisti. Antigamente eu tinha crise de fé, agora eu estou tranquilo. Eu falava, eu tenho que acompanhar todo mundo, já vi que eu não dou conta, então eu entrego para Deus e só peço relatório. Vocês já viram o baby boom que deu nessa igreja? Tem menino de 3 anos para baixo, Carol, são quantos? Você tem ideia? 20, 18 a 20. Sem precisar do pastor, sem precisar de presbítero, sem precisar de nada. As próprias mães falaram, vamos fazer uma rede de apoio entre nós? Quando eu pensei que não, eu estava tendo que comprar presente para a Madalena de 1 ano dar de amigo X. Aí a Aline manda para mim assim, amor, Madalena vai participar de um amigo X. Eu falei, e é? E compra o quê? Sei lá. E eu não tenho ideia do que elas fazem lá. Eu só sei que elas cuidam umas das outras. Elas cuidam umas das outras. De vez em quando a Aline está ouvindo uns áudios de 5 minutos, porque mãe fala pouco.
de uma cuidando da outra. Porque é orgânico. É uma rede de cuidado. Ontem nós começamos isso com os homens aqui. É uma teologia... Não, teologia eu estou te dando agora. Acabei de te dar a teologia do sacramento. Mas foi um período de um clube do livro, em que a turma leu, cada um dividiu um pouco da sua experiência, paramos para orar depois, cada um escreveu um pedidozinho de oração, e aí os meninos falaram bem assim, olha, no meio da semana, tenta tomar um café com o cara. Olha que coisa gostosa. Por quê? Porque amanhã você vai entrar numa roda viva gigante. Você vai começar de manhã, de tarde, de noite, 509, ouvindo Transamérica, e o pau quebrando. Calma, meu filho, você tem que conhecer as pessoas, conviver com elas. A gente precisa criar esse tipo de coisa. A mesa mostra isso para nós. Vocês já ouviram que comida é afeto? Mesa. Mesa. Eu quero terminar. Vocês vão tocar, né? Não pode vir aqui? Eu quero terminar te dando alguns desafios. Primeiro desafio é o desafio da tradição. A gente tem aqui na nossa igreja, no nosso canal do YouTube, a gente tem um documentário que nós mandamos fazer da história da igreja. Quando a igreja fez 40 anos, ela vai fazer 47. Eu queria te desafiar a ver esse documentário. Uns 40 minutos, a gente pegou todos os livros de ata ao longo da história e contamos a história da igreja. Está lá. Eu queria que você fosse desafiado a assistir isso. Para quê, pastor? Para que você soubesse um pouco de onde você está. Você não caiu aqui de paraquedas. Eu já falei para vocês, a gente é uma igreja de origem reformada. Então, saiba um pouco do que é uma igreja reformada. Um pouco da nossa história, da igreja local. Ter um panorama geral. Valorizar um pouco do que é a tradição cristã. Daqui a pouco a gente vai ter Páscoa. Participa do coral com a gente às quartas-feiras. Traz seus filhos para o ensaio. Quando der a sexta-feira, que a gente chama de Sexta-feira Santa, vamos lotar a igreja. Mas você está falando assim, por quê, pastor? Tem nada de especial, é em espírito e em verdade. Mas eu estou lembrando daquilo que foi feito. E eu não estou deixando esse negócio passar batido. Não virou só coelhinho da Páscoa que trazes para mim, um ovo, 2 ovos, não. Natal. A turma já começou a ensaiar o Natal aí. Rapaz, eu descobri essa semana que já começaram a ensaiar o Natal. Falei, gente, nós estamos organizados demais. Momentos como esse de culto. Olhar isso. Parar e pensar. Levar isso a sério. Recebemos isso, levaremos isso. Segundo desafio, o desafio da comunhão com Deus. Você vai participar da mesa de Jesus. Vá até Ele. Com a certeza de perdão de pecados. Você vai sair daqui com a nova vida renovada no coração. Por quê? Porque você tem fé. Porque você creu em Jesus. Porque isso faz sentido. Terceiro desafio. O desafio da comunhão. O que é o desafio da comunhão? Abre um pouco a sua vida, especialmente para irmãos da igreja. Abre um pouco sua vida para isso. Abre a sua vida para... A gente precisa almoçar mais com irmãos da igreja. Tomar café com os irmãos da igreja, com o pastor da igreja. A gente precisa conhecer as pessoas um pouco mais. Esse ano eu vou ficar sozinho durante o ano todo. Não tem pastor auxiliar. Continue orando pelo Daniel. O ano passado, eu comecei um treinamento de líderes. Quem sabe, eu vou retomar esse treinamento depois da Páscoa. Porque eu preciso passar uma visão de igreja para vocês, especialmente doutrinária. Mas eu quero formar líderes que recebam pessoas nas suas casas.
para que vocês me ajudem a ter grupos de cuidado. Nós chamamos de grupo de relacionamento. Para que a gente tenha grupos de relacionamento. Não é grupo de muita... Esquece G12. Para com esse negócio. Passa doideira. Movimento celular. Ninguém quer isso aqui. Sabe o que eu quero? Eu quero uma igreja de gente que cuida dos outros. Nossa comunidade vai ser uma comunidade saudável. O dia que vocês não precisarem de mim mais. Líderes se replicam. Doutrina é passada pelos próprios irmãos. Eu estou trabalhando para isso. Para que vocês sejam como a biologia fala de uma planta quando ela é autóctone. Para que isso tudo aqui funcione bem. Homens e mulheres saudáveis, jovens saudáveis. A gente vai conseguir. Quanto tempo nós vamos demorar, eu não sei não. Não estou com pressa também. Mas eu queria te dar o desafio da comunhão. O desafio da comunhão. Deus nos dê graça para sermos uma comunidade de comunhão.